Deus abençoe você e sua família. Neste vídeo, quero passar revelação de Deus ao apóstolo João na ilha de Patmos, que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, há cerca de 2000 anos atrás. Uma revelação do futuro. E aqui nos descreve algo muito importante que vai acontecer em nossos dias. Preste bem atenção. Apocalipse capítulo 9. Quero dar uma explicada para você e alguns detalhes importantes aqui. Capítulo 9. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu para a terra. Ele foi dado a chave do poço do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço com a fumaça de uma grande fornalha. O sol e também o ar escureceram com a fumaça que vinha do poço. Da fumaça saíram gafanhotos que se espalharam sobre a terra. Lhes foi dada autoridade, poder, a mesma autoridade e o poder dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à vegetação da terra, a nenhuma planta, a nenhuma árvore, mas apenas às pessoas que não têm o selo do Deus vivo. Aqueles que não têm o selo de Deus. Então, esse é um castigo determinado para aqueles que não são de Deus. Esta é a verdade. Não foi concedido aos gafanhotos que os matasse, mas que os atormentasse por 5 meses. O tormento deles será como o tormento de escorpião, quando causa dor com a cauda, quando ele pica uma pessoa, o escorpião. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas de modo algum a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Então, são poder que vai causar dor, sofrimento. Não a morte, mas dor, sofrimento. A aparência dos gafanhotos. Agora o versículo 7. Esses detalhes são importantes e quero explicar para você o que significa. A aparência dos gafanhotos era como que de cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça o que parecia ser coroas de ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. Mas tinham cabelo como cabelo de mulher, seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. Couraças de ferro. O som das suas asas era como o som de carruagens puxados por cavalos, correndo para a batalha. Aquele barulho de um monte de cavalaria. Como naquele tempo, as guerras eram com cavalos e carruagem. E aquele montão, aquele rebanho de soldados correndo em batalha. Aquele barulho, como que de muitas carruagens. Barulho desses gafanhotos em ordem de batalha. Como barulho de cavalaria se precipitando na guerra. Versículo 10. Além disso, eles têm caudas com ferrões, como que escorpiões, e seu poder para fazer dano às pessoas por 5 meses. Está na cauda, na parte de trás desses instrumentos de guerra. Tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico seu nome é Abaddon, mas em grego tem nome de Apolion. Um ai já passou, atenção, mas 2 ai vêm depois disso. Depois vem o sexto anjo com a 6ª trombeta. E depois o 7º. E vai desenrolando uma história de futuro, história de guerra, história de cólera, ira de Deus sobre a humanidade, por causa de suas iniquidades, das abominações que se cometem na terra. A coisa está ficando pior e pior. Mas preste atenção nesses detalhes. O que seria esses instrumentos de guerra? Aqui é um instrumento de guerra. Sim, instrumento de guerra. Um vapor, uma fumaça e gafanhotos. Como ele comparou como gafanhotos. Não eram gafanhotos, porque os gafanhotos destruíam plantações, comiam coisas verdes. Então ele está descrevendo, naquela época, esse instrumento de guerra que se parecia com alguma coisa daquele tempo. Vocês já viram os gafanhotos?
quando voam, como a libélula, por exemplo, voando, não parece aviões pequeninos? Sim, os gafanhotos parecem aviões pequeninos. Aviões batendo asas. Só que tinha barulho estrondoso, como de cavalaria, carruagens correndo para aquele barulho. Os aviões, eles têm barulho. Os aviões das guerras aí, a Segunda Guerra, barulho. Olha as asas daqueles aviões. Sim, foram modernizando e modernizando. Primeira Guerra, Segunda Guerra, e agora são mais modernos os aviões. Ele viu aviões e nessa Segunda Guerra, principalmente, em que meu pai participou, eles tinham aviões que eram semelhantes, eles eram pintados de semelhantes a um rosto humano, com dentes de tubarões, parecia dente de leões, tubarões, eles pintavam os aviões. Tinha aviões de guerra que eram pintados, olho, dente, como se fossem tubarões, mas ele olhando, analisou como leões. Leões, dentes de leões, dentes afiados. Sim, aviões, se você pesquisar, você vai ver aviões de guerra pintados, como animais. E avião soltava o quê? Bomba. Bomba. Tanto lançava como soltava bomba. E tem uns aviões que, por trás, eles soltam bombas. Vai caindo bombas e vai causando destruição. Mas ele está falando aqui que essa destruição que esses aviões vão causar, não, esses aqui especificamente, não é especificamente bombas que vão destruir e matar, mas bombas e algum elemento que eles vão soltar desses aviões de modo que vai causar dano, sofrimento nas pessoas. Eles vão sofrer. Esses aviões vão soltar pela cauda alguma coisa que vai cair sobre a humanidade e vai causar a eles sofrimento. Mas aqueles que não têm o selo de Deus, você prestou atenção? Aqueles que não têm o selo de Deus. Aqui no versículo 4, foi dito que não fizesse dano à vegetação da terra, a nenhuma planta e a nenhuma árvore, mas apenas as pessoas que não têm o selo do Deus na fronte, na testa, na fronte. Não têm o selo de Deus, não são marcados como servos e servas do verdadeiro Deus. São os ímpios, são os rebeldes, os incrédulos. É sobre essa gente, é um castigo específico. Mas ele não está falando de vírus aqui, ele não está falando de escorpião mesmo, o animalzinho, escorpião. Ele não está falando do escorpião, ele está falando do gafanhoto. Ele não está falando disso. Ele está falando de uma arma de guerra, usada pelos homens para causar dano. E vai causar sofrimento, a fim de levá-los à conversão, mas muitos ainda não vão se converter, mesmo sofrendo. Vão blasfemar até contra Deus. Irmãos, ele está falando de aviões. Esses gafanhotos são aviões. É isso que estou explicando para você. O que João viu, ele descreveu como os insetos, os animais que ele viu na época, como acontecia uma guerra. Porque ele não imaginava que os homens criariam esse tipo de arma. Naquele tempo, ele não imaginava. Por isso, conforme ele via e entendia, ele descreveu. Isso se refere a aviões de guerra, irmãos e irmãs. Nós vamos para outro vídeo e vamos explicar sobre a bomba atômica. A bomba atômica, ela está escrito na Bíblia, a bomba nuclear caindo sobre a Terra. Está escrito na Bíblia, aqui no Apocalipse, eu vou mostrar a você no outro vídeo. Amém?